por que é que se formam as varizes de esôfago. O que está acontecendo aqui? É fácil. Vamos lembrar da anatomia? Lembrar da anatomia da veia porta? A veia porta, que entra no fígado como se fosse uma artéria, mas levando sangue venoso. É só a gente lembrar que ela é formada pela união da veia esplênica, que vem lá do baço, com a mesentérica superior, que drena toda a parte do delgado e o lado direito do cólon. Além disso, a mesentérica inferior, que drena o lado esquerdo do cólon, vai acabar drenando direto para a veia esplênica. Consequentemente, todo o sangue do tubo digestivo vai entrar no fígado. O fígado ele precisa ser permeável. Esse sistema porta precisa ser muito permeável. Se tiver qualquer obstrução em algum ponto desse sistema, o sangue vai ficar represado para trás. Se o sangue não consegue fluir para dentro do fígado e para depois desembocar lá nas veias hepáticas e voltar para a circulação sistêmica para a cava, ele vai ficar preso para trás. Então ele precisa buscar alternativas, outras vias de drenagem. Aí surgem as varizes. Existem comunicações naturais entre as veias gástricas, que vão drenar para o sistema porta, e as veias esofágicas, que vão drenar para o sistema ázigos lá dentro do tórax. Essas comunicações são bem fininhas, são capilares praticamente, pouco utilizados, porque é mais fácil o sangue passar pelo fígado. Agora, se tiver entupido a mangueira, não está entrando sangue dentro do fígado por algum motivo, ele vai buscar essa via alternativa. E essas comunicações elas vão ficar cheias de sangue, engurgitadas. Por isso que se formam as varizes de esôfago. As varizes nada mais são do que comunicações, vias de escape para o sangue que não está conseguindo fluir, normalmente pelo caminho do sistema porta. Classicamente existe aqui, no esôfago, no fundo gástrico. Mas existem também comunicações abdominais, que fazem aquela circulação colateral, na região anorretal, entre os vasos hemorroidários inferior e superior. Mas o que vai dar problema mesmo é a varize de esôfago. Por quê? Porque existe uma pressão muito intensa dentro desse vaso. E quando existe um sangramento aqui, ele parece um sangramento arterial, parece um sangramento em jato, porque o sistema está muito hipertensivo. E como na maioria das vezes a principal causa dessa hipertensão portal é a cirrose, é o paciente que tem alteração da função hepática, é o paciente que tem outras comorbidades associadas, é o paciente que está com distúrbio de coagulação, por exemplo. Por isso, a capacidade de recuperação dele é muito prejudicada. Nesse caso, os pacientes vão acabar tendo uma grande morbimortalidade. Mas a cirrose não é a única causa, isso é um engano. Existem outras causas de hipertensão portal. Qualquer ponto desse sistema pode estar obstruído. E, classicamente, a gente divide a hipertensão portal pelo local da obstrução. Por exemplo, o problema é antes do fígado, são causas pré-hepáticas? Não, o problema é lá dentro do fígado, são causas intra-hepáticas? Ou o problema é após o fígado, são causas pós-hepáticas? Fácil de entender, né? Mas o que é que pode obstruir o sistema porta antes do fígado, as causas pré-hepáticas? Uma trombose, por exemplo, da própria veia porta, ou uma trombose da veia esplênica. Por exemplo, um paciente que tem uma pancreatite aguda grave, a veia esplênica ela passa por todo o pâncreas. Isso pode causar uma trombose da esplênica. Aliás, é um tipo de hipertensão portal de tratamento cirúrgico. Fácil, é só tirar o baço, acabou o problema. Não tem nada a ver com cirrose. O paciente pode ter também uma trombose da porta por uma hipercoagulabilidade. Esse paciente, por exemplo, vai ser tratado com anticoagulação. Esses dois casos vão dar varize de esôfago, vão dar varize de fundo gástrico e não tem nada a ver com cirrose. Agora, e se a causa for intrahepática? A intrahepática ainda tem uma subdivisão. A intrahepática pode ser antes dos sinusoides, que é a chamada causa pré-sinusoidal, que o principal representante aqui é a esquistossomose. O paciente com esquistossomose, ele tem grandes varizes de esôfago, ele pode ter sangramentos graves, mas ele não é cirrótico. Isso faz toda a diferença, por exemplo, na hora de realizar um tratamento, se precisar de uma cirurgia. É muito menos grave operar um paciente com esquistossomose, por exemplo. Agora, classicamente, a hipertensão portal intrahepática sinusoidal é a cirrose. Qualquer causa de cirrose, seja por vírus, seja por álcool, seja por doença autoimune, qualquer causa de cirrose vai causar uma hipertensão portal intrahepática sinusoidal, que é a mais comum de todas. Mas existe também a intrahepática pós-sinusoidal, ali dentro do fígado, após os sinusoides, que é mais rara de todas. E o que a gente tem aqui de exemplo é a doença veno-oclusiva, que são obstruções
desses vasos após os sinusoides, que pode acontecer, por exemplo, em pacientes transplantados. É uma situação bem mais rara. Agora, nem todo mundo sabia que existe também obstrução depois do fígado. Por exemplo, a síndrome de Budd-Chiari. O que é essa síndrome? Quando existem obstruções por trombose das veias hepáticas. Lembra da veia suprahepática? Direita, média, esquerda? Ela pode trombosar, obstruir o sistema lá em cima, na saída do fígado. Isso é comum em pacientes, normalmente do sexo feminino, com algum distúrbio em relação à coagulação, com doenças que causam hipercoagulabilidade. Até problema do coração. Uma insuficiência cardíaca congestiva, se o coração não está conseguindo bater direito, o sangue fica represado para trás. Então, pacientes cardiopatas podem ter hipertensão portal e não tem nada a ver com o fígado. São as causas pós-hepáticas. Então, nós não podemos cair nessa pegadinha. Não é só o paciente cirrótico que tem sangramento por varizes. Existem várias causas de hipertensão portal.